O que você faria se descobrisse que tudo o que acreditava saber sobre seu parceiro era mentira? Um milionário estava prestes a se casar com a mulher dos seus sonhos, até que uma humilde garçonete teve a coragem de revelar a verdade no meio de um jantar elegante. O que aconteceu depois deixou todos sem palavras. O milionário tomou uma decisão que ninguém esperava. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias impactantes. A luz dourada dos lustres de cristal descia suavemente sobre as mesas do Terraço do Sol, o restaurante mais exclusivo de São Paulo, localizado no topo de um dos edifícios mais icônicos da Avenida Faria Lima. As notas delicadas de um piano de cauda flutuavam no ar, misturando-se ao murmúrio discreto de conversas elegantes e ao tilintar ocasional de taças de champanhe. Era o tipo de lugar onde o silêncio tinha preço e cada detalhe fora cuidadosamente orquestrado para criar uma experiência inesquecível. Ricardo Menezes observava o cardápio com a mesma serenidade com que construíra seu império financeiro durante as últimas 2 décadas. Aos 45 anos, era um homem de presença imponente, sem a necessidade de levantar a voz. Seu terno de corte italiano caía perfeitamente sobre seus ombros, e suas mãos, de dedos longos e elegantes, seguravam a carta com a segurança de quem nunca precisara provar nada a ninguém. Seu rosto, marcado por linhas que falavam mais de determinação do que de idade, irradiava uma calma que poucos homens de sua posição conseguiam manter. À sua frente, Letícia Fontes resplandecia como uma joia cuidadosamente lapidada. Seu vestido de seda azul marinho ajustava-se à sua figura com precisão milimétrica, e o colar de diamantes que adornava seu pescoço captava a luz a cada movimento de sua cabeça. Havia algo estudado em sua beleza, uma perfeição que parecia mais obra da vontade do que da natureza. Seus olhos verdes escaneavam constantemente o restaurante, avaliando quem a olhava, quem a reconhecia, quem poderia estar invejando-a naquele exato instante. Este lugar é absolutamente divino, amor, sussurrou Letícia, inclinando-se ligeiramente para a frente, com um sorriso que praticara 1000 vezes diante do espelho. Lembra-me muito o restaurante onde eu costumava jantar quando morava em Paris. Eu te contei que passei 2 anos estudando na Sorbonne? Ricardo assentiu com um sorriso cortês, embora algo em seu interior começasse a registrar uma pequena incomodidade. Era a 3ª vez na semana que Letícia mencionava sua suposta época parisiense. Com certeza, respondeu ele, tomando um gole de seu vinho tinto. Você mencionou isso durante o jantar de terça-feira. Oh, sim? Letícia riu com leveza, agitando a mão com um gesto despreocupado que fazia brilhar o anel de noivado de 5 quilates. É que foram anos tão transformadores para mim. A Sorbonne te muda, sabe? Não é apenas a educação acadêmica, é toda a experiência cultural. Os professores, os debates intelectuais até a madrugada nos cafés de Montparnasse, as galerias de arte. Sua voz se elevava ligeiramente a cada detalhe, como se estivesse representando uma peça de teatro para uma audiência invisível. Ricardo notou como os olhos de Letícia se desviavam constantemente para as mesas vizinhas, verificando se alguém ouvia seu relato. Do outro lado do salão, Mariana Silva segurava uma bandeja com taças de água, observando discretamente a cena enquanto esperava o momento apropriado para se aproximar. Aos 32 anos, aprendera a ser invisível quando a situação exigia. Seu uniforme preto impecável, seu cabelo castanho preso em um coque simples e seu rosto sem maquiagem a transformavam em parte do mobiliário elegante do restaurante. Mas por trás dessa aparente invisibilidade havia uma mente aguda que registrava cada detalhe, cada palavra, cada gesto. Quando a mulher da mesa principal mencionou a Sorbonne, Mariana sentiu algo se mover em seu peito. Uma lembrança antiga, uma imagem borrada que lutava para ganhar foco. Balançou levemente a cabeça, tentando se concentrar em seu trabalho. Não era momento para distrações. Estão prontos para pedir? Perguntou Mariana com voz suave, ao se aproximar da mesa, mantendo uma distância respeitosa. Letícia mal olhou para ela, fazendo um gesto vago com a mão como se espantasse uma mosca. Ainda não. Precisamos de mais alguns minutos. Mariana assentiu
e retirou-se sem dizer uma palavra. Mas sua mente já estava trabalhando. Algo no tom de voz daquela mulher, na forma como pronunciava certas palavras, parecia estranhamente familiar. Voltou para seu posto junto à parede, de onde podia observar, sem ser observada. Como eu dizia, continuou Letícia, ajustando o colar de diamantes. Depois da Sorbonne, tive ofertas de trabalho em 3 continentes diferentes, mas decidi voltar para o Brasil, construir minha carreira do zero. Minha família, é claro, tem contatos em todas as partes. Os Fontes são uma dinastia no mundo empresarial, mas eu quis fazer meu próprio caminho. Ricardo a escutava com atenção, mas uma parte dele começava a notar um padrão. Cada história de Letícia terminava com ela como heroína solitária, enfrentando desafios impossíveis e triunfando contra todas as probabilidades. Sempre havia um elemento de sacrifício nobre, de talento excepcional reconhecido, de portas que se abriam diante de seu brilhantismo. É admirável, comentou ele com sinceridade, embora seus olhos traíssem uma ponta de dúvida. Construir algo por mérito próprio é sempre o caminho mais difícil. Exatamente. Letícia estendeu a mão sobre a mesa para segurar a de Ricardo. Por isso nos conectamos tão bem, amor. Ambos somos self-made, não é? Ambos entendemos o valor do trabalho duro. Mariana, de sua posição, observou a troca. A mulher falava com tanta convicção que quase parecia convincente. Quase. Mas havia algo em seus gestos, na forma como seus olhos se desviavam uma fração de segundo antes de completar certas frases, que fazia soar um alarme em sua mente. O restaurante continuava seu balé noturno. Garçons deslizando entre mesas, o sommelier apresentando garrafas com reverência, o chefe ocasionalmente emergindo da cozinha para cumprimentar clientes especiais. Tudo era perfeito, coreografado e real. Já sabem o que vão pedir? Perguntou Mariana quando retornou à mesa 10 minutos depois, com seu bloco pronto. Desta vez, Ricardo foi quem respondeu, pedindo para ambos, com a eficiência de quem estava acostumado a tomar decisões rápidas. Mariana anotava cada detalhe, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que Letícia falava, mais fragmentos de um quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua memória. Quando Mariana se afastou em direção à cozinha, Letícia inclinou-se para Ricardo com uma expressão conspiratória. Você notou como aquela garçonete nos olhava? Há pessoas que simplesmente não conseguem esconder a inveja. Provavelmente nunca saiu deste país. E aqui estou eu, falando de Paris enquanto ela tem que servir mesas. As palavras flutuaram no ar como veneno doce. E pela primeira vez na noite, Ricardo sentiu uma pontada de genuíno incômodo. Mas antes que pudesse responder, Mariana voltou com uma cesta de pães artesanais, colocando-a suavemente sobre a mesa com um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. E naquele exato instante, enquanto Letícia pegava um pãozinho com desdém, Mariana teve uma revelação que faria com que aquela noite perfeita se transformasse em algo completamente diferente, porque ela finalmente lembrou exatamente onde vira antes aquela mulher que dizia ser quem não era. A cozinha do Terraço do Sol era um universo de aço inoxidável e fogo controlado. Mariana atravessou as portas batentes, segurando a bandeja vazia, e o calor a atingiu como uma parede invisível. O chefe executivo gritava ordens enquanto as frigideiras chiavam e os sous-chefes se moviam com a precisão de bailarinos em uma coreografia ensaiada. 1000 vezes. Mariana, a mesa 12 está esperando as entradas, gritou Maurício, o maître, um homem de 50 anos que dirigia o salão com mão de ferro. Já vou, respondeu ela, mas sua voz soava distante, como se viesse de muito longe. Apoiou-se contra a parede de azulejos brancos, fechando os olhos por um momento. A imagem se cristalizara com tanta clareza que quase doía. Anos atrás. Não em Paris, mas em Genebra. Mariana trabalhava na Universidade de Genebra, no departamento administrativo de estudantes internacionais. Era um trabalho temporário que a ajudara a pagar seus próprios estudos noturnos de tradução. E ali, entre centenas de rostos que passavam por sua mesa todos os dias, estava ela. Não se chamava Letícia Fontes, chamava-se Vera Souza. Não era estudante da prestigiosa instituição, era secretária no departamento de manutenção.
Mariana lembrava-se de tê-la visto várias vezes na lanchonete dos funcionários, sempre sozinha, comendo rápido durante seu intervalo de 20 minutos. Nunca haviam trocado mais do que um cumprimento cortês. Mas Mariana tinha uma memória fotográfica para rostos. Era impossível se enganar. Mariana! A voz de Maurício a tirou de seu devaneio. Você está bem? Está pálida. Estou bem. Mentiu, forçando um sorriso. Só uma tontura momentânea. Já passou. Pegou a bandeja com as entradas para a mesa 12 e voltou ao salão. Mas sua mente continuava em Genebra, desenrolando o fio da memória. Vera Souza trabalhara lá por 2 anos, talvez 3. Mariana lembrava vagamente de boatos de que ela pedira demissão abruptamente, algo sobre documentação falsa ou referências inventadas. Nunca soube os detalhes exatos, mas o nome circulara em sussurros entre a equipe administrativa. Enquanto servia os pratos em outras mesas, Mariana não conseguia deixar de lançar olhares furtivos para onde Ricardo e Letícia jantavam. A mulher ria, gesticulava com elegância estudada, tocava ocasionalmente o braço de seu noivo com familiaridade possessiva. Era uma atuação magistral. Se Mariana não tivesse aquela memória específica, jamais teria suspeitado de nada. O salmão está absolutamente divino, declarava Letícia, alto o suficiente para que as mesas próximas pudessem ouvi-la. Embora eu deva admitir que não supera o que provei naquele pequeno restaurante à beira do Sena. Eu te contei que costumava ir lá depois das minhas aulas de filosofia política? Ricardo cortava seu filé com precisão cirúrgica, assentindo automaticamente. Mariana notou algo em sua expressão, uma leve tensão ao redor dos olhos, como se uma parte dele já estivesse começando a fazer perguntas que não queria formular em voz alta. Não sabia que você tinha estudado filosofia política, comentou ele, sua voz neutra, mas com um fio de curiosidade genuína. Foi meu segundo mestrado, respondeu Letícia sem perder o ritmo. O primeiro foi em finanças internacionais, mas senti que precisava de algo mais profundo, sabe? Algo que me ajudasse a entender não apenas o dinheiro, mas o poder por trás do dinheiro. Mariana passou pela mesa deles para retirar pratos vazios da mesa vizinha e conseguiu ouvir cada palavra. Segundo mestrado, filosofia política, finanças internacionais. Cada mentira era mais elaborada que a anterior. De volta à cozinha, Mariana lavou as mãos com mais força do que o necessário, a água quente avermelhando sua pele. O que deveria fazer? Não era assunto dela. Aquele homem claramente tinha os recursos para investigar a noiva se quisesse. Não era responsabilidade de uma simples garçonete intervir na vida dos clientes. Mas então, lembrou da forma como Letícia a olhara, aquele desdém casual com que algumas pessoas tratavam quem consideravam inferiores. E algo no interior de Mariana endureceu. Problemas? Perguntou Sônia, outra garçonete que trabalhava no local há 10 anos. Não. Mariana secou as mãos. Só... Você conhece o casal da mesa principal? Sônia espiou discretamente pela janela da cozinha que dava para o salão. Ricardo Menezes. É cliente frequente. Vem aqui há anos, embora geralmente sozinho ou com sócios. Esta é a 3ª vez que o vejo com essa mulher. Vão se casar, pelo que ouvi. O casamento será no Copacabana Palace, no Rio, no mês que vem. O que você sabe sobre ela? Sônia deu de ombros. Não muito. É bonita, isso é óbvio. Fala muito. Sempre tem histórias fascinantes para contar. O Maurício diz que é de família rica, que estudou no exterior. Por que a pergunta? Mariana hesitou. As palavras se acumulavam em sua garganta, mas algo a detinha. Não era medo exatamente. Era a magnitude do que estava considerando. Uma vez que abrisse aquela porta, não haveria como fechá-la. Só curiosidade. Mentiu finalmente. Mas enquanto voltava ao salão com uma bandeja de sobremesas para outra mesa, Mariana sabia que já tomara uma decisão. A pergunta não era se ia dizer algo, mas quando e como. O restaurante atingira seu ponto máximo na noite. Todas as mesas estavam ocupadas e o ambiente zumbia com energia contida. Mariana movia-se entre as mesas com eficiência praticada, mas sua atenção seguia ancorada na mesa principal. Letícia tirara o celular e mostrava algo a Ricardo, provavelmente fotografias. Esta é de quando inaugurei meu primeiro escritório em Madrid.
Sua voz flutuava sobre o murmúrio geral. Eu tinha 26 anos e acabara de fechar meu primeiro contrato milionário. Foi um momento tão emotivo. Ricardo observava a tela com atenção, mas Mariana pôde ver como suas sobrancelhas se franziam ligeiramente. Estava começando a notar as inconsistências, os detalhes que não se encaixavam completamente. Quando Mariana passou por eles para completar suas taças de água, Letícia nem sequer olhou para ela. Mas Ricardo levantou a vista e lhe ofereceu um sorriso breve, um gesto de cortesia que parecia genuíno. Obrigado, disse ele em voz baixa. É um prazer, respondeu Mariana, e seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Naquele instante, Mariana tomou uma decisão. Não por ela mesma, mas por aquele homem que parecia ser genuinamente decente, que tratava a equipe com respeito e que merecia saber a verdade antes de comprometer sua vida com uma mentira. Mas teria que ser cuidadosa, muito cuidadosa, porque derrubar o castelo de cartas que Letícia construíra exigiria algo mais do que memória e boa vontade. Exigiria provas. Mariana terminou seu turno às 11 da noite, mas não foi direto para casa. Em vez disso, sentou-se em um banco da pequena praça em frente ao restaurante, envolta em seu casaco leve, vendo os últimos clientes deixarem o terraço do sol. As luzes do interior criavam quadros dourados nas janelas, e o murmúrio abafado de conversas se filtrava para a rua tranquila. Ricardo e Letícia saíram exatamente às 11h15. Ele oferecia o braço com aquela cortesia antiga que parecia parte de seu caráter, enquanto ela se agarrava a ele como se fosse um troféu. O motorista já esperava com o carro preto reluzente. Mariana os observou se afastarem e sentiu o peso do que sabia pressionando seu peito. Seu apartamento ficava a 40 minutos de ônibus, em um bairro que nunca apareceria nos guias turísticos da cidade. Enquanto o veículo atravessava as ruas cada vez menos iluminadas, Mariana pegou seu celular e começou a pesquisar. Vera Souza Genebra trouxe poucos resultados. Letícia Fontes produziu dezenas de fotografias em redes sociais. Eventos de caridade, galerias de arte, jantares de gala, todas dos últimos 3 anos. Tudo anterior a isso era um vazio digital. Quando finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, Mariana não acendeu mais do que uma luminária. Preparou um chá de camomila e sentou-se diante de seu notebook, uma máquina velha que levava uma eternidade para carregar, mas que fora sua companheira fiel por anos. Tinha que ser meticulosa, tinha que estar absolutamente segura antes de dar qualquer passo. Buscou em seu e-mail antigo o que usara quando trabalhava em Genebra. Levou quase 1 hora para encontrar o que procurava. Um e-mail de 2019 do Departamento de Recursos Humanos, uma mensagem em massa sobre mudanças nas políticas da universidade. Na lista de destinatários lá estava vera.souza.eunigi.admin.tcaa. Mariana tirou um print da tela, com as mãos tremendo levemente. Mas precisava de algo mais do que um e-mail antigo. Precisava de algo irrefutável. Passou as 2 horas seguintes navegando por páginas da web arquivadas, buscando em velhos diretórios universitários, rastreando qualquer pegada digital que Vera Souza pudesse ter deixado antes de se reinventar como Letícia Fontes. O que encontrou foi um padrão preocupante: mudanças de nome, cidades abandonadas abruptamente, empregos que terminavam sem explicação. Às 2 da manhã, finalmente encontrou algo que fez seu coração acelerar. Um artigo de um jornal suíço de 2018, apenas 3 parágrafos, sobre uma mulher acusada de falsificar credenciais acadêmicas para obter um cargo administrativo em uma empresa farmacêutica. O caso fora arquivado por falta de provas suficientes, mas o nome da acusada era Vera Souza. A fotografia do artigo era granulada e pequena, mas era ela. Não havia dúvida. Mariana recostou-se na cadeira, sentindo a magnitude do que acabara de descobrir. Aquilo não era apenas uma mulher embelezando seu passado. Era um padrão sistemático de engano, uma identidade construída sobre mentiras documentadas. Mas o que deveria fazer com essa informação? A primeira luz do amanhecer começava a se filtrar pela janela quando Mariana finalmente tomou uma decisão. Não podia simplesmente confrontar Letícia.
Seria a sua palavra contra a de uma mulher que claramente aperfeiçoara a arte do engano. Tampouco podia enviar a informação de forma anônima para Ricardo. Um homem em sua posição provavelmente recebia dezenas de mensagens estranhas todos os dias e as ignoraria. Não, teria que ser pessoal, cara a cara, em um momento em que a verdade fosse impossível de negar. Mariana dormiu apenas 3 horas antes de seu alarme tocar. Tomou banho, vestiu seu uniforme impecável e olhou-se no espelho. Seus olhos refletiam determinação misturada com medo. Sabia que o que estava prestes a fazer poderia custar seu emprego, talvez até expô-la a represálias legais se Letícia decidisse atacar. Mas algumas verdades eram importantes demais para permanecerem enterradas. O turno da tarde no Terraço do Sol começava às 4. Mariana chegou 30 minutos antes, como sempre, e se preparou mental e emocionalmente para o que poderia vir. Maurício a cumprimentou com sua habitual eficiência, designando-lhe sua seção de mesas. A mesa principal está reservada novamente para esta noite, mencionou Maurício casualmente. O Sr. Menezes e sua noiva, ao que parece, estão celebrando algo especial. O estômago de Mariana se contraiu. Você sabe o que celebram? Não me cabe perguntar. Maurício deu de ombros. Mas pedi que preparássemos um champanhe especial. Deve ser importante. Quando Ricardo e Letícia entraram no restaurante às 8 em ponto, Mariana os observou de seu posto. Ricardo parecia mais relaxado que na noite anterior, sorrindo genuinamente enquanto guiava Letícia para a mesa habitual. Ela resplandecia com um vestido vermelho que devia ter custado mais do que Mariana ganhava em 6 meses. Enquanto se acomodavam, Mariana notou um pequeno detalhe que não vira antes. Letícia usava um bracelete de diamantes novo, claramente um presente recente. Ricardo fizera um gesto romântico, talvez tentando se reconectar após algum momento de dúvida. E isso fez com que a determinação de Mariana se solidificasse como aço. Ela se aproximou da mesa com a garrafa de champanhe já preparada, o rosto uma máscara de profissionalismo sereno. Boa noite, saudou, começando o ritual de abrir a garrafa. Boa noite, respondeu Ricardo com calidez. Você recomenda algo especial do cardápio esta noite? Antes que Mariana pudesse responder, Letícia interrompeu. Oh, não precisamos de recomendações, amor. Eu sei exatamente o que quero. Dos meus anos jantando nos melhores restaurantes da Europa, aprendi que você deve sempre confiar em seu próprio paladar, não nas sugestões do pessoal. A forma como ela disse "o pessoal" fez com que algo se rompesse dentro de Mariana. Não era apenas desdém, era o apagamento da humanidade daqueles que serviam. Mariana encheu as taças de champanhe com as mãos perfeitamente estáveis, embora seu coração batesse como um tambor de guerra. Com certeza, disse com voz suave. Anotarei seu pedido quando estiverem prontos. Ela se retirou, mas enquanto se afastava, ouviu Letícia começar outra de suas histórias elaboradas. Você lembra que te contei sobre minha tese de doutorado na Sorbonne? Bem, o tema era fascinante. Mariana parou subitamente. Tese de doutorado. Aquilo era uma mentira tão grande, tão verificável, que beirava a temeridade absoluta. E naquele momento, Mariana soube exatamente como e quando iria agir. O restaurante estava especialmente lotado naquela noite. Empresários celebrando acordos milionários, casais em encontros elegantes, famílias ricas marcando ocasiões especiais. O Terraço do Sol era o cenário perfeito para momentos que as pessoas gostariam de lembrar para sempre. Ou, como neste caso, para momentos que mudariam vidas irrevogavelmente. Mariana movia-se entre as mesas com eficiência robótica, servindo pratos, reabastecendo taças, sorrindo cortesmente. Mas cada fibra de seu ser estava focada na mesa principal, onde Letícia exibia seu show noturno com renovado vigor. A defesa da minha tese foi absolutamente exaustiva, relatava Letícia, suas mãos gesticulando dramaticamente. 5 horas diante de um painel com os acadêmicos mais brilhantes da França. Mas quando terminei, recebi uma ovação de pé. Meu orientador chorou, literalmente chorou de orgulho. Ricardo escutava, com sua taça de vinho a meio caminho entre a mesa e os lábios, suspensa no ar como sua credulidade. Mariana pôde ver o conflito em seu rosto.
querer, acreditar, mas começar a duvidar. Em qual campo era seu doutorado exatamente? Perguntou ele, a voz cuidadosamente neutra. Economia do desenvolvimento com ênfase em mercados emergentes africanos, respondeu Letícia sem hesitar. Minha pesquisa se concentrou no impacto das microfinanças em comunidades rurais do Senegal. Foi revolucionária na época. Vários países implementaram políticas baseadas nas minhas descobertas. A mentira era tão específica, tão elaborada, que chegava a ser admirável em sua audácia. Mariana sentiu uma mistura de fascinação e horror. Aquela mulher construíra um universo alternativo completo, com detalhes suficientes para resistir a conversas superficiais, mas que desmoronaria sob o mais leve escrutínio sério. Quando Mariana se aproximou para anotar o pedido, Letícia nem sequer interrompeu seu monólogo para se dirigir a ela. O cordeiro, ao ponto, disse sem olhá-la. E certifique-se de que esteja realmente ao ponto, não como na última vez que comi aqui. E estava praticamente cru. Mariana piscou. Era a segunda vez que Letícia jantava ali com Ricardo e na ocasião anterior ela pedira peixe. Com certeza, respondeu Mariana com calma. E para o senhor, Sr. Menezes? O filé mignon, por favor. Mal passado. Ricardo sorriu brevemente para ela, um gesto de desculpa tácita pelo comportamento da noiva. Enquanto Mariana se afastava, ouviu Letícia continuar. O que mais sinto falta de Paris são as conversas intelectuais. Aqui, nesta cidade, as pessoas só falam de negócios e dinheiro. Lá passávamos horas debatendo filosofia, arte, política. Era estimulante de uma forma que não voltei a vivenciar. Na cozinha, Mariana entregou o pedido ao chefe e apoiou-se contra a parede por um momento, respirando fundo. Sônia passou por ela carregando uma bandeja pesada. Aquela mulher da mesa principal não cala a boca nunca, não é? Comentou Sônia com um sorriso cansado. Está falando sem parar desde que chegou. Você a ouviu? Impossível não ouvir. Ela fala alto o suficiente para que metade do restaurante a escute. Acho que é proposital. Quer que todos saibam o quão extraordinária ela é. Mariana assentiu lentamente. Era exatamente isso. Letícia não estava contando histórias apenas para Ricardo. Estava representando um papel para uma audiência invisível, construindo seu personagem público a cada palavra. 20 minutos depois, Mariana levou os pratos principais para a mesa. O cordeiro de Letícia estava perfeitamente cozido, apresentado com uma redução de vinho tinto e vegetais assados. O filé de Ricardo emanava o rico aroma da carne grelhada. Aqui estão, disse Mariana, colocando os pratos com cuidado. Letícia cortou um pedaço do cordeiro, provou e torceu o nariz. Isto não está ao ponto, declarou. Está mais cozido do que eu pedi. Mariana sabia, porque verificara pessoalmente com o chefe, que o cordeiro estava exatamente no ponto solicitado, mas não disse nada. Posso pedir que preparem outro se desejar, ofereceu com voz neutra. Não, não. Letícia agitou a mão com impaciência. Não quero esperar mais 20 minutos. Simplesmente tenha mais cuidado da próxima vez. Ricardo interveio suavemente. Letícia, o cordeiro parece perfeito. Talvez... Amor, eu jantei nos melhores restaurantes do mundo. Interrompeu-o ela. Sei como deve ser preparado um cordeiro. Isto não está ao ponto. Mariana observou como Ricardo se encolheu ligeiramente, optando por não continuar a discussão. Era um homem acostumado a tomar decisões firmes em salas de diretoria, enfrentando rivais implacáveis em negociações de alto risco. Mas, diante de sua noiva, parecia quase intimidado. Desculpe pelo transtorno, disse Mariana, retirando-se antes que seu rosto traísse seus pensamentos. De volta ao seu posto, Mariana sentiu a raiva borbulhar sob sua superfície serena. Não era apenas por ela. Era por todas as vezes que Letícia tratara alguém como inferior, por todas as mentiras que tecera, pela manipulação sistemática de um homem que parecia ser genuinamente bom. Maurício se aproximou com expressão preocupada. A mesa principal reclamou do cordeiro. O cordeiro está perfeito, respondeu Mariana com firmeza. Verifiquei pessoalmente. Maurício suspirou. Eu sei, mas você sabe como são alguns clientes. Tem que encontrar algo do que reclamar para se sentirem importantes. Apenas mantenha o profissionalismo. Está bem? Mariana assentiu.
mas em sua mente as engrenagens já estavam girando. Passara a noite anterior, inteira se preparando, pesquisando, verificando fatos. Agora só precisava do momento certo. Aquele momento chegou uma hora depois, quando Ricardo se retirou para atender uma ligação telefônica importante. Mariana o viu se afastar em direção ao saguão do restaurante, o celular no ouvido, a expressão concentrada. Letícia ficou sozinha na mesa, checando seu próprio telefone com expressão entediada. Mariana aproximou-se com uma jarra de água. "Precisa de algo mais?" perguntou cortesmente. Letícia levantou a vista, avaliando-a com a mesma atenção que daria a um móvel. "Não, obrigada", respondeu, voltando sua atenção para o celular. Mariana deveria ter se retirado, deveria ter esperado, mas algo na expressão de desdém absoluto no rosto de Letícia fez com que as palavras saíssem antes que pudesse detê-las. "Perdão, não pude deixar de ouvir que mencionou ter estudado na Sorbonne", disse Mariana, a voz tranquila, mas clara. Letícia levantou a vista novamente, desta vez com um brilho de interesse nos olhos. Claramente esperava admiração. "Pois é", confirmou com um sorriso ensaiado. "Foram anos transformadores. É fascinante." Mariana manteve seu tom profissional. "Eu também morei na Europa por um tempo, em Genebra, para ser exata. Trabalhei na Universidade de Genebra entre 2018 e 2020. Pela primeira vez, Letícia realmente olhou para Mariana. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, avaliando, calculando. "Que interessante", disse lentamente. "Genebra é uma cidade bonita." "É sim", concordou Mariana. "Conheci muita gente maravilhosa durante o tempo que estive lá. Funcionários universitários, estudantes, professores. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de um significado não expresso." Letícia parara de sorrir e algo perigoso brilhava em seus olhos. E então Ricardo voltou, quebrando o momento como um cristal. "Desculpe, amor", disse ele, tomando seu assento. "Era de Tóquio. Os mercados asiáticos estão em crise e..." Ele parou, notando a tensão na mesa. "Tó, interrompi algo?" "Não, nada", respondeu Letícia rapidamente, seu sorriso instantaneamente de volta ao lugar. "A garçonete e eu estávamos apenas tendo uma pequena conversa sobre a Europa." Mariana retirou-se sem mais uma palavra, mas podia sentir os olhos de Letícia seguindo-a como adagas. O jogo havia começado. O restante da noite transcorreu em uma dança delicada de palavras não ditas e olhares carregados. Mariana continuou servindo outras mesas, mas sua atenção permanecia firmemente ancorada em Ricardo e Letícia. Cada vez que passava perto deles, podia sentir a tensão emanando de Letícia como o calor de uma estufa. Ricardo parecia alheio à mudança de atmosfera. Continuava seu jantar, ocasionalmente checando o celular conforme chegavam atualizações sobre a crise no mercado asiático. Era um homem acostumado a gerenciar múltiplos problemas simultaneamente, mas Mariana podia ver que algo o distraía. Seus olhos pousavam em Letícia com uma qualidade diferente agora, mais avaliativa, menos encantada. Quando finalmente pediram a conta, perto das 11 da noite, Mariana foi quem a trouxe. Colocou o pequeno envelope de couro sobre a mesa com um sorriso profissional. "Foi um prazer servi-los esta noite", disse ela, as palavras saindo automáticas após anos de prática. Ricardo pegou a conta e tirou seu cartão de crédito, mas foi Letícia quem falou. "Espere", disse ela, olhando para Mariana com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Antes você mencionou que trabalhou em Genebra. No que exatamente?" A pergunta flutuou no ar como um desafio. Mariana sabia que era uma armadilha, uma tentativa de desacreditá-la, estabelecendo que era apenas uma funcionária de serviço sem educação ou sofisticação. "Trabalhei no departamento administrativo da Universidade de Genebra", respondeu Mariana com calma. "Especificamente no escritório de estudantes internacionais." Algo mudou na expressão de Letícia. Um lampejo de algo parecido com pânico, rapidamente suprimido. "Sabe que coincidência", disse Letícia, a voz agora com um fio de aço. "Eu estava em Paris naqueles anos, mas visitava Genebra ocasionalmente. É um mundo pequeno, muito pequeno", concordou Mariana. Ricardo olhava entre as duas mulheres, claramente sentindo a corrente subterrânea de tensão, mas sem entender a origem.
Nos conhecemos em algum momento? Perguntou ele, tentando aliviar o ambiente. Não creio, respondeu Mariana. Eu era apenas uma funcionária administrativa. Não circulava em círculos acadêmicos de alto nível. As palavras foram deliberadamente escolhidas, um lembrete sutil para Letícia do que ela realmente fora em Genebra. Não uma estudante de doutorado brilhante, mas uma secretária no departamento de manutenção. Letícia levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso de mármore. Devíamos ir, amor. Está tarde e amanhã tem uma reunião importante cedo. Ricardo a seguiu, deixando uma gorjeta generosa ao lado da conta assinada. Enquanto se afastavam, Mariana o ouviu perguntar: Você está bem? Parecia incomodada. A resposta de Letícia se perdeu enquanto saíam do restaurante, mas Mariana podia imaginá-la. Alguma explicação sobre estar cansada, ou talvez uma queixa sobre o serviço, qualquer coisa para desviar a atenção. Essa foi uma interação estranha, comentou Sônia, que estivera observando de perto. Parecia que a mulher te conhecia de algum lugar e não estava feliz em te ver. É possível que tenhamos coincidido na Europa anos atrás, respondeu Mariana vagamente. Não tenho certeza. Mas enquanto limpava a mesa, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Letícia deixara seu guardanapo de pano amarrotado ao lado do prato e debaixo dele, quase oculto, havia um pequeno papel. Mariana o pegou disfarçadamente. Era um bilhete escrito às pressas com uma caligrafia elegante. Sei o que você está fazendo. Fique longe da minha vida ou se arrependerá. Mariana guardou o papel no bolso, sentindo uma mistura de medo e validação. Letícia sabia que fora reconhecida e estava assustada. Naquela noite, após seu turno, Mariana não foi direto para casa. Em vez disso, caminhou até uma lan house que ficava aberta 24 horas. Pagou por 1 hora de internet e começou a compilar tudo o que encontrara. Os artigos sobre Vera Souza, os prints do e-mail universitário, as inconsistências nas histórias de Letícia. Organizou tudo em um documento limpo e claro, com datas, fontes e evidências verificáveis. Mas enquanto trabalhava, uma pergunta a atormentava. Como entregar aquilo a Ricardo sem que parecesse uma vingança pessoal? Ela não era ninguém para ele. Se enviasse a informação do nada, ele pensaria que era algum tipo de chantagem. Tinha que ser pessoal. Tinha que dar a ele a oportunidade de fazer perguntas, de ver a evidência com seus próprios olhos. Por volta das 3 da madrugada, Mariana terminou o documento, salvou tudo em um pendrive e também enviou para seu próprio e-mail, por segurança. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sei onde você trabalha, sei onde você mora. Pense com muito cuidado no que vai fazer a seguir. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Letícia estava se movendo mais rápido do que esperava. Provavelmente tinha recursos e conexões para tornar a vida de Mariana muito difícil. Mas então Mariana pensou em Ricardo, na forma como Letícia o manipulava, na vida construída sobre mentiras. Pensou em todas as Letícias do mundo que se safavam porque as pessoas tinham medo de falar. Tomou sua decisão final. Respondeu à mensagem com uma única palavra: não. O amanhecer encontrou Mariana acordada, sentada junto à janela de seu pequeno apartamento, com uma xícara de café frio entre as mãos. Não dormira. A ameaça de Letícia na noite anterior fora clara, mas Mariana aprendera algo durante seus anos trabalhando em diferentes instituições. As pessoas que construíam suas vidas sobre mentiras eram também as mais vulneráveis, quando a verdade emergia. Às 8 da manhã, Mariana ligou para o restaurante. Maurício atendeu. Preciso tirar o dia de folga, disse Mariana. É importante. Houve uma pausa. Mariana nunca pedira um dia de folga sem aviso prévio em 3 anos. Você está doente? É um assunto pessoal urgente, respondeu ela. Posso cobrir turnos dobrados o resto da semana para compensar. Maurício suspirou, mas concordou. Com o dia livre, Mariana tomou banho e vestiu-se cuidadosamente. Não com seu uniforme, mas com seu melhor conjunto. Uma blusa branca simples, um blazer azul marinho e calças pretas. Precisava parecer confiável, respeitável. Antes de sair, pegou o pendrive e as cópias impressas. Ricardo Menezes tinha escritórios no edifício mais alto do distrito financeiro de São Paulo, uma torre de vidro e aço
que refletia o céu. Mariana sabia disso porque pesquisara o endereço. O que não sabia era se conseguiria passar da recepção. O saguão do prédio era uma catedral do capitalismo moderno, mármore, italiano e instalações de arte caríssimas. Mariana aproximou-se do balcão. "Bom dia, preciso ver o senhor Ricardo Menezes", disse, tentando soar mais segura do que se sentia. "É um assunto urgente e pessoal." A recepcionista checou o computador. "Você tem hora marcada?" "Não, mas é extremamente importante que eu fale com ele hoje. É sobre a noiva dele." A menção à noiva fez a recepcionista piscar. Claramente não era uma situação padrão. Ela fez uma ligação curta. "O senhor Menezes pode recebê-la brevemente. 32º andar." Mariana quase não acreditou. Subiu o elevador com as pernas trêmulas. O 32º andar era sinônimo de elegância discreta. Ricardo estava de pé junto à janela. Voltou-se quando Mariana entrou e ela viu surpresa genuína em seu rosto. "Você é a garçonete do restaurante", disse ele confuso. "Meu nome é Mariana Silva", respondeu ela, mantendo-se firme. "Sinto muito interromper assim, mas tenho informações que creio que o senhor precisa conhecer." Antes de seu casamento, Ricardo a estudou por um longo momento. "Sente-se." Durante os 20 minutos seguintes, Mariana expôs tudo. Falou com calma, apresentando fatos sem drama emocional. Mostrou os documentos, as inconsistências de Letícia e sua própria experiência em Genebra ao reconhecer Vera Souza. Ricardo ouviu sem interromper. Quando Mariana mencionou o artigo do jornal suíço sobre as credenciais falsificadas, ela viu algo se quebrar atrás dos olhos dele. "Por que está fazendo isso?" perguntou ele. "O que você ganha?" "Nada", respondeu ela honestamente. "De fato, provavelmente perdi meu emprego hoje. Letícia já me ameaçou, mas eu vi como ela olha para o senhor, como se fosse um prêmio que ela ganhou, não uma pessoa que ela ama. Pensei que o senhor merecia saber a verdade." Ricardo caminhou até a janela. "Eu senti que algo não se encaixava, pequenas inconsistências que eu justificava, porque queria acreditar na história que ela me contava." "Não é sua culpa", disse Mariana, suavemente. "Ela é muito boa no que faz. O que devo fazer agora?" A pergunta soou quase vulnerável, vindo de um homem tão poderoso. "Isso depende do senhor. Eu só vim trazer a informação." Mariana levantou-se para sair, mas parou na porta. "Tenha cuidado. Letícia não vai abrir mão desta vida sem lutar." Mariana saiu do prédio exausta. Vagou pela cidade por horas, seu telefone desligado. Quando finalmente o ligou, por volta das 6 da tarde, encontrou várias ligações perdidas. 3 de Maurício e 9 de Letícia. Mariana voltou para seu apartamento. Na entrada, Letícia a esperava. Estava encostada na parede, com uma elegância casual que era puramente teatral. "Precisamos conversar", disse Letícia, a voz controlada, mas com um fio perigoso. Foram a uma pequena praça próxima. "O que você disse a ele?" perguntou Letícia, indo direto ao ponto. "A verdade", respondeu Mariana. Letícia riu amargamente. "A verdade segundo quem? Uma garçonete amargurada que quer o que eu tenho?" "Eu não te invejo", disse Mariana. "Eu tenho pena de você. Não preciso da sua pena. Você não sabe o que tive que fazer para sobreviver, para sair de onde saí num mundo que te mede pelo seu sobrenome." "Você tem razão", admitiu Mariana. "Não conheço sua história completa, mas sei que construir uma vida sobre mentiras não é sobreviver. É se esconder. O que você quer? Dinheiro? Que eu suma." "Não quero nada. Já fiz o que tinha que fazer. O resto depende de você e do Ricardo." Mariana se afastou, mas a voz de Letícia a deteve. "Você vai se arrepender disso. Tenho advogados, conexões. Posso fazer você perder o emprego e garantir que nenhum restaurante nesta cidade te contrate. Posso arruinar sua vida." Mariana se voltou uma última vez. "Talvez possa, mas ao menos poderei me olhar no espelho e saber que fiz o certo." Naquela noite, Mariana escreveu um e-mail para Maurício pedindo demissão. Preferia sair por conta própria do que ser demitida. Sentou-se no sofá e permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Não de arrependimento, mas de alívio. Seu telefone tocou, era Ricardo. "Mariana, preciso te ver amanhã. Há coisas que devo discutir com você." Por favor, é importante."
Helena fechou os olhos, exausta. Está bem. Onde e quando? O endereço que Ricardo lhe enviara por mensagem não remetia aos suntuosos escritórios de vidro da Faria Lima, nem a qualquer clube de elite onde o custo de uma adesão superava o salário anual de muitos brasileiros. Era um café, pequeno, de fachada discreta e rústica, localizado em uma das ladeiras arborizadas de Higienópolis. O aroma de pão na chapa e café coado na hora flutuava no ar, misturando-se ao frescor da garoa fina que começava a cair sobre São Paulo. Mariana chegou 10 minutos antes, sentindo o coração como um pássaro aprisionado em seu peito, batendo freneticamente contra as costelas. Ela ajustou o casaco, respirou fundo e entrou, buscando a figura de Ricardo entre as mesas de madeira escura. Ele já estava lá sentado em um canto reservado, quase oculto por uma grande costela de Adão. Diante dele, 2 xícaras de café haviam esfriado, esquecidas. O Ricardo que Mariana encontrou não era o titã das finanças, o homem de terno impecável e olhar de aço que dominava o salão do Terraço do Sol. Ele parecia ter envelhecido 5 anos em uma noite. Suas olheiras eram profundas e a barba, sempre feita com precisão cirúrgica, começava a aparecer. Seus ombros, antes eretos, pareciam carregar o peso de todo o edifício que acabara de desabar sobre sua cabeça. Obrigado por vir, Mariana, disse ele, levantando-se com um esforço visível para ser cortês. Sua voz estava rouca, como se tivesse passado horas em silêncio ou em um debate exaustivo consigo mesmo. Eu não tinha o direito de te pedir isso após tudo o que você fez, mas eu precisava te ver. Mariana sentou-se, sentindo a temperatura da xícara quente entre as mãos, buscando ali um ponto de equilíbrio. Eu confrontei a Letícia ontem à noite. Começou Ricardo olhando fixamente para o líquido escuro na xícara. Logo após sairmos do restaurante. No início, foi como se eu estivesse diante de uma estranha. Ela negou tudo com uma ferocidade que me assustou. Gritou, disse que você era uma oportunista, que tinha inveja da beleza e da posição dela. Ela foi tão convincente em sua indignação que, por um segundo terrível, eu quase me senti culpado por ter dado ouvidos a uma simples garçonete. Ele fez uma pausa, soltando um suspiro longo e dolorido. Mas então eu comecei a citar os detalhes. Os prints dos e-mails de Genebra que você me enviou, as inconsistências nas datas das supostas pós-graduações, o fato de que a família Fontes, de quem ela dizia ser herdeira, nunca ouvira falar dela. E de repente o palco caiu. O brilho nos olhos dela se apagou e foi substituído por um vazio frio. Ela desmoronou no sofá e começou a rir, uma risada amarga de quem sabia que o jogo tinha acabado. O que ela disse? Mariana perguntou, suavemente, sentindo uma ponta de pena pela mulher que, apesar de tudo, era um ser humano em frangalhos. Ela me contou a verdade nua e crua. Não havia Sorbonne, não havia Paris, não havia herança. O nome dela é Vera Souza. Ela cresceu em uma cidadezinha no interior de Minas, filha de uma lavadeira e de um pai que desapareceu cedo. Ela me disse que, aos 20 anos, percebeu que o mundo nunca abriria as portas para uma Vera Souza. Então, ela decidiu criar a Letícia Fontes. Ela estudou etiqueta em livros, praticou o sotaque assistindo a filmes franceses, economizou cada centavo para comprar o primeiro vestido de grife em um brechó de luxo. Ela criou uma obra de arte viva, Mariana. Mas era uma obra de arte sem alma. Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Um gesto de pura vulnerabilidade. Ela me disse que me amava, que o plano inicial era o golpe, mas que acabou se apaixonando pela segurança que eu passava. Mas como eu posso acreditar nisso agora? Cada beijo, cada promessa, cada plano de futuro, tudo foi construído sobre areia movediça. Eu sinto muito, Ricardo, Mariana disse, as palavras soando pequenas diante da magnitude da dor dele. Ela culpa você. Ricardo acrescentou, com um sorriso triste que não chegava aos olhos. Ela disse que você foi o erro estatístico que ela não previu. Ela passou anos sendo invisível para as pessoas que a serviam e nunca imaginou que alguém estaria realmente prestando atenção. Ontem à noite, ela me ameaçou. Disse que ia usar o que restava dos contatos dela para destruir sua reputação. Mariana sentiu um arrepio, mas não recuou.
Eu já perdi muito na vida, Ricardo. Não tenho medo de começar de novo. Você não vai precisar, ele disse com firmeza, inclinando-se para a frente. Eu vim aqui para te agradecer por ter tido a coragem que ninguém mais teve. Mas também quero te dizer que o dono do Terraço do Sol recebeu uma ligação da Letícia hoje cedo, pedindo sua cabeça. Eu intervi. Garanti que ele saiba que, se você for prejudicada, ele perderá todos os meus eventos corporativos, mas eu acho que você merece algo melhor. Antes de sair, Ricardo colocou um envelope sobre a mesa. Ela me deu isto para você. Pediu que eu entregasse pessoalmente. Mariana esperou que ele saísse para abrir o envelope de papel caro. O perfume de Letícia ainda estava impregnado no papel. Mariana, você venceu. O castelo de cartas caiu. Eu te odiei no momento em que percebi que você sabia. Mas agora, sentada no meio das minhas malas, eu percebo que você foi a única pessoa que realmente olhou para mim em anos. Você viu a Vera quando todos os outros só queriam ver a Letícia. O Ricardo está livre agora, e eu estou voltando para as sombras de onde nunca deveria ter saído. Espero que sua honestidade te traga mais felicidade do que as minhas mentiras me trouxeram. Vera Souza. As semanas seguintes foram um período de transição profunda para Mariana. Ela continuou no restaurante por mais alguns dias, mas o ambiente parecia saturado de fofocas. Madame Leclerc, a proprietária do luxuoso Hotel Casarão, no coração dos jardins, entrou em contato com ela pouco depois. Madame era uma mulher de 70 anos, com um olhar que parecia atravessar a pele de qualquer um. Ricardo Menezes me disse que você é uma mulher que não baixa a cabeça para a conveniência, disse Madame Leclerc em seu escritório decorado com antiguidades francesas e arte brasileira. No meu hotel, recebemos desde embaixadores a celebridades em crise. Preciso de uma coordenadora de eventos que tenha olhos de águia e um coração de ferro. O cargo é seu, se você aceitar o desafio. Mariana aceitou. Sua nova rotina era exaustiva, mas recompensadora. Ela não era mais a garçonete invisível. Agora, ela era a mente por trás de casamentos de alta sociedade e conferências internacionais. Ela se mudou para um apartamento um pouco maior, mas manteve sua simplicidade, decorando o lugar com plantas e livros que comprara em sebos. Certa noite, um mês após o escândalo, Mariana estava fechando o escritório do hotel quando viu uma mulher sentada em um banco na calçada oposta. Estava garoando, o céu de São Paulo pintado de um cinza chumbo. A mulher usava uma jaqueta de nylon barata, calça jeans e tênis gastos. Mariana reconheceu o perfil antes mesmo de ver o rosto. Ela atravessou a rua e parou diante de Vera. A ex-noiva bilionária não tinha mais os cílios postiços, a pele de porcelana ou os diamantes. Seu rosto estava limpo, revelando olheiras reais e uma expressão de derrota absoluta. Ela segurava uma mochila velha entre os pés. Eu não vim te pedir dinheiro, Vera disse, sua voz soando mais áspera, sem o sotaque refinado de Letícia. Vim apenas te dizer que você tinha razão. Mentir é uma prisão. Passei 10 anos com medo de cada pessoa que me olhava por mais de 5 segundos. Mariana sentou-se ao lado dela, ignorando a umidade do banco. O que você vai fazer agora? Vou voltar para a minha cidade em Minas. Pegar o ônibus na rodoviária do Tietê daqui a 2 horas. Minha mãe. Os olhos de Vera se encheram de lágrimas. Ela não sabe de nada disso. Para ela, eu era apenas uma filha de sucesso que não tinha tempo de visitá-la. Eu tive tanta vergonha dela, Mariana. Vergonha de uma mulher que deu o sangue para eu não passar fome. Eu apaguei a única pessoa que realmente me amava para ser amada por estranhos que só queriam o brilho da Letícia. Vera soltou um riso curto e seco, que parecia mais um soluço. Que tipo de pessoa faz isso? Eu me transformei em um monstro de seda. Vou voltar para casa, pedir perdão e procurar um emprego na prefeitura ou em alguma loja. Quero ser a Vera Souza de novo. Quero poder dormir sem medo de acordar sendo uma farsa. Ela se levantou, ajeitando a mochila nas costas. Adeus, Mariana. E obrigada por ter sido a pedra no meu caminho. Sem você, eu teria casado com o Ricardo e morrido um pouco mais a cada dia. Mariana a viu caminhar em direção ao metrô, misturando-se à multidão de trabalhadores que voltavam para casa. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir.
Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para Ricardo, com quem não falava há semanas. Você está livre para um café? Ou talvez algo mais forte? Ricardo a buscou na noite seguinte. Ele não veio com o motorista. Ele mesmo dirigia seu carro esportivo, mas desta vez parecia mais relaxado, vestindo jeans e uma jaqueta de couro. Eles foram para o Bexiga, o bairro italiano mais tradicional de São Paulo, longe da ostentação da Faria Lima. O restaurante era pequeno, com toalhas xadrez vermelhas e brancas e garrafas de vinho penduradas no teto. O cheiro de molho de tomate fresco e orégano preenchia o ambiente, trazendo uma sensação de lar. Eu precisava sair do meu círculo habitual, confessou Ricardo, enquanto o garçom, um senhor de cabelos brancos que o chamava pelo nome, trazia uma travessa de antepastos. Senti que passei os últimos anos vivendo em uma vitrine. Este lugar me lembra de quem eu era antes de todo esse dinheiro. Eles conversaram por horas, não sobre ações, mercado financeiro ou eventos sociais, mas sobre a vida. Ricardo contou sobre como começou do nada, vendendo assinaturas de jornal de porta em porta antes de entrar no mercado financeiro. Mariana falou sobre a infância no interior, o esforço para aprender línguas estrangeiras e o sonho de se tornar tradutora, que fora interrompido pela necessidade de trabalhar imediatamente. Sabe o que é mais irônico? Ricardo disse, girando o vinho na taça. Eu me apaixonei pela Letícia porque ela parecia ser a peça que faltava no meu quebra-cabeça de sucesso. Mas agora percebo que ela era apenas um espelho do meu próprio ego. Eu queria alguém que o mundo invejasse. E agora? O que você quer? Mariana perguntou, sustentando o olhar dele. Agora eu quero a verdade. Quero alguém que me desafie, que me diga quando estou sendo um idiota. Alguém que tenha a coragem de me olhar nos olhos e dizer não. A conversa fluiu com uma facilidade que Mariana nunca sentira com ninguém. Eles riram de histórias de viagens e discutiram sobre livros de história. Pela primeira vez, Ricardo não estava em exibição. Ele era apenas um homem, e Mariana era apenas uma mulher. Ao deixá-la na porta de casa, o ar estava fresco. Eu não quero que isso seja apenas um agradecimento, Mariana, ele disse suavemente. Eu realmente gosto da sua companhia. Podemos fazer isso de novo? Eu adoraria, Ricardo. 3 meses se passaram. A amizade entre Mariana e Ricardo evoluíra para algo que ambos relutavam em rotular, mas que era visível para qualquer um que os visse juntos. Eles jantavam uma vez por semana, explorando bairros diferentes da cidade, desde a Liberdade até a Vila Madalena. Mariana estava se destacando no Hotel Casarão. Ela organizara uma gala para uma ONG de alfabetização que arrecadara um recorde de doações. No meio da festa, ela notou uma cena que a fez parar. Uma das garçonetes extras, uma menina de não mais que 19 anos, chamada Jéssica, estava sendo humilhada por um empresário embriagado porque uma gota de espumante caíra no sapato dele. Você é uma incompetente! Sabe quanto custou este sapato? O homem gritava, o rosto vermelho. A menina estava trêmula, segurando a bandeja com força para não chorar. Mariana atravessou o salão com passos firmes. Senhor, peço desculpas pelo ocorrido. Mariana disse com uma voz calma que cortou a agressividade do homem como uma faca. Jéssica, por favor, vá até a copa e peça ao supervisor para trocar sua bandeja. Eu assumo daqui. O homem se virou para Mariana, pronto para gritar com ela também. E quanto ao meu sapato? Quem vai pagar por isso? O hotel se encarregará da limpeza, senhor. Mas gostaria de lembrá-lo que o respeito com a nossa equipe não é opcional. Se o senhor não conseguir manter a compostura, terei que pedir que se retire do evento. O homem abriu a boca, chocado por ser confrontado por uma mulher tão jovem e elegante, mas o olhar de Mariana não vacilou. Ele resmungou algo e se afastou. Jéssica, que observava de longe, aproximou-se de Mariana mais tarde com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, dona Mariana. Achei que ia ser demitida. Eu já estive exatamente no seu lugar, Jéssica. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menor por causa do seu trabalho. Ricardo, que estava no evento como um dos principais doadores, viu a cena. No final da noite, enquanto caminhavam para o estacionamento, ele segurou a mão dela. Você é incrível, sabia? A maioria das pessoas na sua posição teria ignorado ou apenas pedido desculpas ao convidado para não criar problemas.
Eu não consegui, Ricardo. Seria trair quem eu sou. Foi por isso que eu tive uma ideia, ele disse parando sob a luz de um poste. Eu tenho muito dinheiro, Mariana. Mais do que eu ou 10 gerações depois de mim poderiam gastar. Quero criar algo com propósito. Quero abrir uma fundação que forneça bolsas de estudo e capacitação para pessoas que trabalham no setor de serviços, mas que sonham com algo mais. Quero chamar de Iniciativa Verdade e Dignidade. E quero que você seja a diretora executiva. Mariana parou, o vento soprando seus cabelos. Ricardo, eu mal comecei minha carreira de gestão. Não é sobre experiência em planilhas, embora eu saiba que você as domina. É sobre visão. É sobre saber o valor de cada pessoa na sala. Pense nisso. O convite para o primeiro jantar oficialmente romântico veio no final de semana seguinte. Ricardo a levou para uma pequena vinícola nos arredores da cidade, em São Roque. O restaurante ficava no meio dos parreirais, com mesas iluminadas por lanternas de papel e o som de grilos preenchendo o ar. Aceitei sua proposta para a fundação, Mariana disse após o primeiro brinde, mas com uma condição. Eu quero total independência. Não quero que seja um projeto de relações públicas para a sua empresa. Quero que seja real. Eu não esperava menos de você. Ricardo sorriu e Mariana notou que as linhas de tensão em seu rosto haviam desaparecido quase completamente. Eles conversaram sobre o futuro. Mariana queria focar em cursos de línguas e gestão hoteleira para jovens da periferia. Ricardo queria criar um fundo de investimento para pequenos empreendedores que não tinham acesso a crédito bancário. A noite estava mágica. Após o jantar, eles caminharam pela propriedade. A lua estava cheia, prateando as folhas das videiras. Eu tive medo de nunca mais confiar em ninguém, confessou Ricardo, parando diante de um mirante que dava para o vale. A Vera quase destruiu a minha capacidade de ver o que é real. Eu comecei a questionar tudo, até a minha própria competência como líder. Pensei, se eu não conseguir ver uma mentira dessas dentro da minha própria casa, como posso gerir bilhões? Todos nós queremos acreditar no que nos faz sentir bem. Mariana respondeu. A falha não foi sua por confiar, foi dela por trair. Ricardo se virou para ela, segurando seus ombros. Você me salvou de uma vida que seria um museu de cera, Mariana. Você trouxe cor e verdade para um mundo que estava ficando cinza. Ele a beijou então. Um beijo lento e profundo que selava o início de algo novo. Era um beijo que não tinha a urgência da paixão cega, mas a solidez do respeito mútuo. Ao chegar em casa naquela noite, Mariana encontrou uma carta selada em sua caixa de correio. Não tinha remetente, apenas o selo de uma cidade mineira. Mariana, estou trabalhando na biblioteca municipal daqui. Ganho pouco, mas leio todos os dias. Minha mãe e eu estamos tomando café juntas todas as manhãs. Ela me perdoou, embora eu ainda esteja tentando me perdoar. Soube da sua fundação por um jornal. Eu gostaria de me candidatar a uma bolsa de psicologia no ano que vem. Não como Letícia Fontes, mas como Vera Souza. Eu quero entender por que fiz o que fiz e talvez ajudar outros a não cometerem o mesmo erro. Você acha que ainda há espaço para mim em um mundo de verdades? Vera. Mariana sorriu e no dia seguinte enviou um formulário de inscrição com uma nota. A fundação é para quem tem a coragem de ser real. Te espero no processo seletivo. A iniciativa Verdade e Dignidade foi lançada com um sucesso que superou todas as expectativas. Mariana provou ser uma líder excepcional, tratando cada candidato com a dignidade que ela mesma sempre buscara. Ela criou parcerias com hotéis e restaurantes, garantindo que os alunos tivessem emprego imediato. A fundação não era apenas sobre educação, era sobre comunidade. Mariana organizava encontros onde os alunos compartilhavam suas histórias. Ricardo participava com frequência, não como o patrono distante, mas como alguém que ouvia e aprendia. Em um final de tarde, 6 meses após o lançamento, Mariana estava em seu escritório na sede da fundação, uma casa antiga reformada na Vila Mariana, quando Ricardo entrou. Ele trazia 2 taças de espumante. Temos um problema, diretora, ele disse com um brilho malicioso nos olhos. O que foi agora? O Ministério da Educação? Não. O problema é que eu não consigo mais imaginar o meu sucesso sem você. Passei o dia em reuniões
e tudo o que eu conseguia pensar era em vir aqui e te contar sobre cada detalhe. Ele a levou para jantar na mesma mesa do Terraço do Sol, onde tudo começara. A equipe do restaurante, ao ver Mariana entrar pelo braço de Ricardo, parou por um segundo. Eles a conheciam, respeitavam-na. O maître, Maurício, curvou-se ligeiramente. Bem-vinda de volta, dona Mariana. É uma honra tê-la conosco. Obrigada, Maurício. É bom estar de volta. Ela sorriu. A mesa era a mesma, mas tudo era diferente. Ricardo não estava mais preocupado com quem estava olhando. Ele segurou a mão de Mariana sobre a toalha de linho branco. Foi aqui que você mudou o rumo da minha vida, ele disse, a voz emocionada. Eu estava prestes a amarrar meu destino a um fantasma, e você, com um par de copos de água e uma memória afiada, me devolveu a mim mesmo. Ele se ajoelhou ali, no meio do restaurante onde o silêncio custava caro. Mariana Silva, você aceita ser minha parceira para o resto da vida? No trabalho, no amor e em todas as verdades que virão? Ela olhou para ele, vendo o homem que aprendera a ser real. Sim, ela respondeu com lágrimas nos olhos. 1000 vezes sim. Desta vez não houve apenas desdém ou inveja das mesas vizinhas. Houve aplausos de alguns convidados e sorrisos genuínos da equipe que servia as mesas. O casamento foi realizado no jardim da sede da fundação. Foi um dia ensolarado de primavera. Mariana usava um vestido simples de renda brasileira e Ricardo parecia o homem mais feliz do mundo. Os convidados eram uma mistura eclética: empresários, alunos da fundação, Madame Leclerc e Jéssica, a garçonete que Mariana defendera meses antes e agora era uma das coordenadoras da fundação. E na última fileira, em um vestido azul discreto, estava Vera Souza. Ela viajara de Minas apenas para a cerimônia. Elas não se falaram longamente, apenas trocaram um olhar de reconhecimento e um aceno de cabeça. Vera estava cursando psicologia e parecia em paz. Os votos de Ricardo e Mariana foram curtos, mas ecoaram por todo o jardim. Eu prometo nunca te pedir para ser nada além de quem você é, Ricardo disse. E prometo nunca parar de te ver. Não importa o quanto o mundo tente nos tornar invisíveis. Eu prometo sempre te dizer a verdade, mesmo quando ela doer, Mariana respondeu. E prometo construir contigo um lugar onde a dignidade seja a nossa única riqueza. Naquela noite, enquanto as luzes da festa brilhavam e os convidados dançavam, Ricardo e Mariana ficaram sozinhos por um momento na varanda da casa. Você ainda pensa naquela noite? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Às vezes, Mariana disse, encostando a cabeça no ombro dele. Penso que o destino de uma pessoa pode mudar por causa de uma canasta de pães e um par de olhos atentos. Não foi o destino, Mariana. Foi o seu caráter. O mundo está cheio de pessoas que veem a verdade, mas preferem fechar os olhos. Você escolheu mantê-los abertos. Eles olharam para as luzes da cidade de São Paulo, imensa e cheia de segredos, mas para eles não havia mais sombras. Eles haviam construído seu palácio sobre a rocha sólida da verdade e sabiam que, não importa o que acontecesse, nunca mais precisariam se esconder. A mentira de Letícia Fontes fora a fagulha, mas o que nascera das cinzas era algo infinitamente mais poderoso. A liberdade de ser quem se é e ser amado precisamente por isso. Se você gostou desta história, por favor, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. O seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdos como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas próximas histórias impactantes.